Olá, eu sou a Emily e eu quero contar para vocês hoje uma sensação, uma energia que eu senti antes, no dia do nosso encontro do grupo de estudos, que aconteceu no dia 2 de fevereiro. Então, eu posto aqui nesse canal os encontros do grupo que a gente faz no grupo de estudos de forma aberta. Então, eu gravo os nossos encontros, sou eu quem organizo, que monta o material, sempre baseado no livro que a gente está seguindo. Hoje a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não que esse grupo seja sobre a doutrina espírita, mas a intenção é que seja espiritualista, que a gente discuta a espiritualidade de uma forma universal. Nesse dia a gente conversou sobre o capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele fala muito sobre a questão... Bom, vocês podem ver aqui, né? Eu vou tentar ver se eu consigo linkar o vídeo aqui de alguma forma. Então, nesse dia, eu acordei um pouquinho... Eu estava sentindo uma coisa esquisita, uma energia que não era minha. E na parte da manhã, quando eu fui fazer as minhas orações, a minha mentalização, eu conversei, com os mentores que me acompanham e perguntei o que estava acontecendo, porque eu sabia que aquilo ali não era meu. Não sei se poderia ser alguma repercussão ainda de um possível trabalho no plano espiritual durante a noite, não sei dizer. Não sabia, ter essa percepção ali naquele momento. Aí, questionando sobre isso, o mentor que estava ali naquele momento comigo disse que alguém iria ficar conectado comigo durante aquele dia até o momento do encontro do grupo de estudos. Então, ok, fui trabalhar. Foi um dia, assim, normal do trabalho, considerando que eu trabalho no órgão público. Então, fiquei um pouquinho ansiosa, não sei se por conta disso, mas enfim, foi. Voltei para casa, tomei um banho para tirar aquela energia da rua, do dia, e comecei a preparar as coisas, mentalizar, começar a me conectar com a energia dos mentores, com a energia da egrégora do grupo. Comecei a me organizar ali. E quanto mais foi chegando, iria se aproximando o horário do encontro em si, mais densa eu fui sentindo essa energia. Então eu estava um pouquinho preocupada, assim, porque ficou muito pesado. E conversando com o guardião ali do grupo de estudos, do guardião que me acompanha, ele falou que não era para me preocupar, que eu só precisava ser eu mesma e que era só para eu falar o que eu tinha que falar, o que eu sentia que eu deveria falar. Então, um pouquinho antes de a gente iniciar, eu estava com essa sensação muito densa, muito intensa. Quem trabalha de forma incorporada em terreiros, enfim, vai saber o que eu estou dizendo, porque eu achei que eu ia incorporar ali mesmo. E foi bem característica, assim, a energia de incorporação de Exu mesmo, sabe? Que é uma energia um pouquinho mais densa, não que seja ruim, mas, eles são entidades que trabalham com energias densas. Então, essa percepção, para mim, foi justamente essa. Quando eu trabalho incorporada com um Exu, era aquilo ali. Eu tinha certeza que eu iria incorporar. Daí eu me concentrei, respirei fundo, eu pensei, conversando com eles, eu não vou incorporar, E eles falaram, não, estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Então, provavelmente, esse guardião, ele estava muito próximo de mim. O que é incomum, quando a gente faz o encontro do grupo de estudos.
Então a gente começou, nós fizemos o roteiro inicial ali, as nossas orações, nossos agradecimentos, e quando eu fui iniciar, né, a fala ali, a apresentação do conteúdo, essa conversa inicial, aquela energia persistia, mas eu tentei me concentrar no assunto, tentei falar o que eu precisava ser dito, tanto que ali no início eu fugi completamente do roteiro que eu tinha preparado, eu falei várias coisas que eu não tinha me preparado, mas eu só deixei fluir. E aos poucos essa energia foi se dissipando e eu comecei a sentir uma energia mais leve. A gente iniciou, continuamos, terminamos, a energia ficou bem mais leve e antes de encerrar eu questionei, né, os mentores que estão ali conectados comigo se precisava ser dito mais alguma coisa. Foi dito que não, que precisava ser dito foi dito. E quem precisava ouvir, ouviu. E tinha sido que essa pessoa, ou pessoas, não sei, foram levadas, foram encaminhadas, foram ajudadas. Então a gente encerrou o encontro do grupo de estudos e nos despedimos de quem estava ali. E quando eu fui, então, me concentrar novamente para, né, fazer aquele agradecimento para a família que me acompanha, por mais um encontro que foi muito bom, que foi muito produtivo, eu conversei com o guardião que estava ali comigo e questionei, né, o que tinha acontecido, enfim. Daí ele me disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês porque eu escrevi na hora. As palavras curam muito mais do que a gente pensa. Pode parecer bobagem algumas vezes, mas a palavra consciente e cheia de amor cura e eleva. Essa pessoa ali, né, que estava nos acompanhando também mais no plano espiritual, ela precisava ouvir o que foi dito e foi encaminhada pelos guias de luz para o seu local de merecimento. E cada palavra dita foi ouvida como um remédio para o coração aflito daquele espírito que, por mais que eu ache que não é importante ser quem eu sou, nós só queremos nós, no caso eles, né, só querem que eu siga. E quando eu aqui foi uma leve cutucada em mim. Enquanto eu tô querendo encontrar a perfeição, ela já tá dentro de mim. E que é para eu enxergar isso e nada mais importa. Deus é perfeito e Ele está dentro de cada um. E essa palavra cheia de significado perpassa o plano material ao encontrar a aflição de quem um dia tirou a própria vida ao se deparar com problemas financeiros, que era o assunto que a gente estava tratando ali no encontro. Os problemas do pensamento continuaram, no caso ali daquela pessoa que foi ajudada, pois eles não encerraram com o desligamento da matéria. E foi aí, na intenção de colocar no coração dessa pessoa, para deixar claro que todos são iguais, que cada um tem o seu momento de evolução e que nada pode atrapalhar esse processo. Tudo é caminho para quem sabe olhar com os olhos do infinito. Então é isso, aquele momento que eu senti era de uma pessoa que precisava ouvir o que foi dito, não necessariamente, não somente de mim, mas nesse grupo de estudos, se vocês forem ver os vídeos, a gente conversa de forma aberta, eu não sou a única que falo. E as pessoas, elas trazem também pontos de vista muito interessantes. Então, eu não fui a única que auxiliei aquele espírito ali naquele momento, mas todos que estavam ali, falando de coração, o que sentiam, também auxiliaram de alguma forma. E assim é na vida. Por mais que a gente ache que um pequeno gesto parece ser uma besteira, uma bobagem, que não tem tanta importância, mas tudo é importante. Porque a gente vive em um mundo
de guerras, de caos, de dificuldades, e trazendo assim para o nosso mundinho, né? Pensando só em nós, sem pensar em mundo, digamos assim. Todos nós temos aquelas dificuldades, aqueles desafios que a gente precisa enfrentar todos os dias. E para a gente conseguir encontrar quem nós somos, precisamos primeiro descobrir quem a gente é nesse momento. Então pode ser que a gente está nesse momento performando, digamos assim, um eu que, né, uma camada que não é nossa, de verdade, em essência, nossa essência. Mas ela foi construída porque a vida nos obrigou a ser dessa forma. Então, às vezes, a gente vai colocando máscaras, a gente vai colocando camadas que de alguma forma a gente acha que vai nos proteger no dia a dia, nas relações, no cotidiano. E muitas vezes a gente age de acordo com essa máscara, de acordo com essa camada. Mas a gente precisa tirar cada uma dessas camadas, desse medo, dessa ansiedade, dessa preocupação, para a gente conseguir chegar a quem a gente é. Então ali eu iniciei aquele encontro do grupo de estudos muito angustiada. Provavelmente eu estava sentindo ali aquela repercussão daquele espírito que estava em sofrimento, mas eu precisei me manter firme no que eu estava ali para fazer, e falei de coração tudo que precisava ser dito, tudo que foi dito ali. E às vezes você pode fazer isso no seu dia a dia. Quando você encontra uma pessoa que notadamente não está muito bem, você pode, no mínimo, ser respeitoso, educado. Ou você pode encontrar uma pessoa da sua própria família que está passando por dificuldades e, ao invés de julgá-la, no mínimo entender, no mínimo acolher. E isso não é só com o outro, é consigo mesmo. Porque a gente só consegue perceber o que nós somos se formos gentis conosco. A dificuldade que existe na nossa vida hoje não é o que somos. A forma que a gente reage a essas dificuldades não é o que somos. A vida faz a gente criar cascas. A vida faz a gente criar camadas. E às vezes o que a gente precisa fazer é sentir o que essas camadas estão tentando nos dizer, o que essas camadas estão tentando esconder, para a gente conseguir chegar a quem a gente é. Você pode não acreditar que seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa merecedora, mas você é. Todos nós somos. Todos nós merecemos coisas boas na nossa vida. E aquela alma ali que foi ajudada, com certeza também merecia. Sabe-se lá quanto tempo que ela ficou presa dentro do próprio caos da mente dela. E ali naquele momento em que a gente se encontrou naquele grupo de estudos, que a gente se permitiu conversar sobre um tema da espiritualidade, um tema sério, com discernimento, de forma leve, de alguma forma a gente conseguiu ajudar essa alma. E você pode fazer isso no seu dia a dia. Todos nós podemos. Você só precisa ser quem você é. Assim como eu também tô aqui, agora gravando esse vídeo, e me permitir estar aqui, gravando esse vídeo, e me permitir estar ali, dirigindo esse encontro do grupo de estudos. E eu sei que não é por acaso que eu tô aqui. Que a gente possa ser feliz, que todos os seres possam ser livres e felizes para ser quem são, e que a felicidade, esse estado de consciência, que nos traga paz, que nos traga direcionamento e clareza
para a gente saber qual o próximo passo que a gente precisa dar, justamente para que a gente possa cumprir esse caminho nessa vida da melhor forma possível. E nem sempre a gente precisa estar aqui para fazer coisas grandiosas. Às vezes é só ser gentil com o próximo e ser gentil consigo mesmo. Não se abandone, não se desespere, tenha paciência consigo e principalmente não esqueça que dentro de você tem uma essência divina e você só está aqui para ser quem você é. Eu desejo que você consiga a cada dia retirar um pouquinho mais dessas camadas e encontrar de fato aí dentro quem você é. Gratidão por ter chegado até aqui. Até mais.